Salve Maria. O pecado mortal. Algumas perguntam, né, de fato, o que é o pecado mortal, o que é o pecado venial, o que é um pecado grave. O pecado mortal, sem dúvida, ele fere de forma grave a caridade. Ele nos separa de Deus, ele também rompe essa comunhão com o próximo e nos tira do estado de graça, no estado de uma alma que está na amizade com Deus. Vai falar os santos, né? Santo Afonso em especial, no livro Uma Estrada de Salvação, é o seguinte, que você pode imaginar, né, vários santos que passaram anos a fio em grutas, jejuando, fazendo penitência, acumulando méritos, mas com um só pecado mortal, estes santos que acumularam tantos méritos podem perder todo esse castelo de méritos, castelo de conquista espiritual, desmorona tudo e a pessoa retoma um estado de desgraça, de não amizade com Deus. Então, o pecado mortal é algo muito grave. E hoje, cada vez mais, as pessoas desatentam-se a isso. O pecado mortal ele tem que ser livre, ou seja, eu tenho que querer fazer, eu tenho que ter a consciência que aquilo é errado e eu tenho que fazer, ou seja, eu quero, eu sei e eu faço, traduzindo de forma mais simples, né? Então essa gravidade leva a essa questão do efeito mortal na nossa alma quando eu sei o pecado, isso aqui é pecado. Eu sei que é, eu quero pecar e eu peco, e eu faço aquele ato. Essas três dimensões, né? Do saber, do querer e do fazer. E a pessoa livremente decide ofender a Deus. Livremente ela decide escolher pelo mal. Por exemplo, qualquer pecado contra os 10 mandamentos. Pecado grave, mortal. Né? A matéria é grave e o efeito na alma é mortal. Existe algo chamado atenuantes. O que é uma atenuante? Um abraço aí para Alba, Paulo José, para Glaubevânia Oliveira. O que é um atenuante? Diminui a gravidade, mas não tira a gravidade, atenua. Tipo, tem circunstâncias, situações, condicionamentos. Vai variar de pessoa para pessoa, embora não deixe de ser pecado grave, não deixe de ser uma matéria grave. Né? Por exemplo, um pecado mortal contra um pecado grave contra o primeiro mandamento. O pecado da superstição, o pecado de ir, para quem é católico, de ir para as seitas como a macumba, a umbanda, ir para o espiritismo, começar a fazer simpatias, práticas de adivinhação, rituais. É um pecado grave contra o primeiro mandamento. Então a gente tem que estar bem atento a essa questão. Se vocês tiverem como fazer as perguntas dentro da própria live aqui, certo? Fica melhor. Para me olhar, acessar o M6 fica mais difícil, tá bom? Não sei mexer tanto. Se tiver alguma pergunta em relação a isso. Então, é ferir esse primeiro mandamento. O segundo também, por aí vai, o terceiro. Contra o terceiro, geralmente se banaliza demais. Ah, eu não vou para a missa porque eu não estou com vontade, eu estou com preguiça. Se a pessoa pode ir à missa e não quer ir de forma nenhuma, ela sabe que é errado não ir, mas ela pode ir, ela tem chance. É muito possível que ela vá, tem possibilidade, mas ela não quer ir e ela é católica, então ela está pecando também gravemente contra o terceiro mandamento. E por aí vai, né? Todos os pecados contra os 10 mandamentos são pecado mortal? Sim, quando é uma matéria grave, né? Um abraço aí para a Aurinete Queiroz. Boa tarde. Quando a matéria é grave, sim. Porque, por exemplo, há coisas que entre um pai, uma mãe e um filho,
há uma chateaçãozinha, há uma coisinha. Ali pode ter sido uma imperfeição, um pecado mais leve, que nem por isso a gente deve alimentar o pecado venial, né? Porque é leve, nem por isso. Mas é algo mais simples, né? Então a gente pode acabar pecando em certo sentido um pouco mais leve. Mas quando a pessoa agride o pai, ela xinga o pai dela, ou a mãe, ela fala mal, né? Ela vai falando coisas indevidas a respeito do pai e da mãe com muito ódio, alimenta a raiva dele, aí vai sendo um pecado mortal contra o quarto mandamento, né? Uma mentira para o pai, mentira mesmo, séria, né? E mesmo não sério, né? A gente nunca deve estar mentindo, né? Então vai sendo um pecado contra o quarto mandamento. O quinto, que é não matar, né? Entra a questão do aborto, que é algo gravíssimo. Boa tarde, Erivan. Deus abençoe, irmão. Entra também a questão do suicídio, algo bem grave também. Entra a questão da eutanásia. Entra várias questões, né? Obrigado, Aurinete. Vou estar rezando por você, tá bom? Você escuta aí o programa, né? Sempre, né? Deus abençoe você e sua família. Então, ter essa atenção. Um pecado contra a castidade, né? Que é um pecado grave. A masturbação, o sexo antes do casamento, o adultério, o ver pornografia, o falar palavras imorais, o alimentar pensamentos imorais com alguém casado ou solteiro, a prática do homossexualismo, tudo isso é pecado grave, pecado que vai ter efeitos de morte na minha alma, certo? E por aí vai, os 10 mandamentos também contra os mandamentos da igreja. Eu repito, para que seja um pecado mortal, eu tenho que de fato saber, eu tenho que de fato querer e eu faço. Geralmente nós que somos católicos temos condições de saber, condições de querer ou não, e de fazer ou não. Tem ninguém nos obrigando, né? O demônio tenta, mas como fala Santa Teresa de Ávila, mesmo que todos os demônios tentassem uma alma, ele não é capaz de fazer ela cometer um só pecado venial, um só pecado leve, porque o demônio sugere, ele sugestiona, mas ele não pode obrigar. Ele influencia, mas ele não determina que alguém peque. Porque para que alguém peque, ela tem que ser livre para cometer aquele pecado ou não, né? Também os pecados contra os mandamentos da igreja, ou seja, confessar ao menos uma vez cada ano. Quem passa mais de um ano sem se confessar está incorrendo também em algo grave, tem que buscar a confissão. Porque no mínimo que você deve se confessar é uma vez, o mínimo. O ideal é que a gente se confessasse, né, uma vez por mês ou duas, e confessando-se bem, né? Então, o pecado mortal, Santa Teresa de Ávila, ela vai comparar como uma pessoa amarrada no tronco, né? E sem condições de fazer nada. E ainda cercado, às vezes, com escorpiões, pronto para picar aquela pessoa que está amarrada pelo pecado mortal, né? Então, é algo terrível o pecado mortal. Osés, o que faz o pecado mortal? Além de romper a sua amizade com Deus e a minha, o que ele faz? Uma pessoa que morre em pecado mortal, ela não vai para o purgatório nem para o céu, ela vai direto para o inferno. Porém, nós não podemos julgar quem está no inferno. Oséias, fulano, ciclano, beltrano, morreu com pecado mortal. Você não sabe como estava a alma dela. Você não sabe se ela morreu em pecado mortal. Nem eu sei. Porque existe algo chamado contrição perfeita. E as atenuantes. Porque, um abraço para Rose, Deus abençoe sua tarde. Você não sabe se aquela pessoa cometeu pecado mortal, se morreu em pecado mortal. Porque ela pode ter tido uma contrição, um arrependimento perfeito na hora da morte, que é muito difícil. Vai falar São Gregório Magno o seguinte, que muitas vezes nós somos visitados pela graça de Deus. Aí ele vai falar assim, uma pessoa que é visitada por Deus em vida e não reconhece, não vai reconhecer quando Deus o visitar próximo à hora da sua morte. Pelo contrário, ele vai ser visitado pelos demônios e ele vai receber os demônios porque ele passou a vida recebendo a visita dos demônios e obedecendo, né, aos demônios.
Ele não fala esse texto todo, eu só estou colocando a frase dele e ampliando um pouco, certo? Para a gente entender. Ou seja, uma pessoa que passa a vida toda, Deus dando chance para ela, enviando pessoas, dando a chance dela ler livros, de ouvir pregações, ouvir músicas, mas ela se fecha. Um abraço aí para o nosso amigo Jefferson Silva. Aquele abraço, Jefferson. E muitas vezes acontece o seguinte, a pessoa recebe muitas chances de Deus, muitas oportunidades, mas ela não. Ela se acha o máximo. Diz, não, quando eu for morrer eu me arrependo. Não. É muito perigoso, né? Porque talvez a pessoa não consiga se arrepender. É um risco muito grande. Uma pessoa que passou a vida com o coração fechado a Deus, que na hora da morte ela se arrependa. Pode acontecer sim. Para a graça de Deus tudo é possível. O ladrão da cruz, ele se arrependeu na hora da morte, várias pessoas, né? Mas é algo mais difícil. Bem mais difícil. Então, é ter essa atenção, né? De evitar os pecados mortais, que são pecados graves e que nos separam da amizade com Deus. Então, que a gente possa estar atento a isso. Vou ler o que fala aqui no Catecismo um pouco. Fala o seguinte, no número 1034. Jesus fala muitas vezes da geena do fogo, que não se apaga, reservada aos que recusam, até ao fim da vida, acreditar e converter-se, e na qual podem perder-se ao mesmo tempo a alma e o corpo. Ou seja, depois que tiver o juízo final, porque quando nós morremos tem um juízo particular. Depois que o fim da história, né, da humanidade, vai ter o juízo final de todos. Às vezes, mas não já teve o juízo particular. Para que o juízo final, o juízo universal? O seguinte, no juízo particular, que é só você e Deus, mesmo que você seja salvo ou condenado, Deus o livre, né? A sentença vai ser a mesma no dia do juízo final. Porém, Deus, como ele é justo, não vingativo, mas justo, o que ele faz? No dia do juízo final, talvez muitas pessoas pensavam que eu era muito santo. Eu morri em fama de santidade. Mas no juízo final, as pessoas vão ver que eu era um hipócrita, que eu estou no inferno e que eu fui condenado. Então a justiça será consumada. Ou as pessoas que foram tidas como não santas, foram caluniadas, foram perseguidas, talvez sejam grandes santos que não foram nem canonizados, nem reconhecidos, mas que são grandes homens e mulheres de Deus, e todo mundo vai ver naquele dia que foi feito na terra uma grande injustiça contra eles. Então, é o dia onde terá grandes surpresas. Talvez muitos das quais nós achamos que foram salvos estarão perdidos. E da quais nós achamos que estavam perdidos serão salvos. Ou poderemos ter a alegria de confirmar que o que nós achávamos que estavam salvos, estão. E lamentavelmente, os que estavam perdidos também o estivessem, infelizmente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? De não ficar sendo juiz dos outros. Ah, fulano está no inferno, ciclano está por isso, por isso. Cuidado, isso é muito perigoso. Continuando, né? Aí lembrando, aí no dia do juízo final, até o juízo particular está só a alma da pessoa no inferno, ou no purgatório, ou no céu. No juízo final, onde não haverá mais purgatório após o juízo final, a pessoa estará no céu de corpo e alma, um corpo glorioso, e estará no inferno de corpo e alma, para sempre. Então é muito sério, né? Não tem mais volta. Jesus anuncia, em termos muito graves, que enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os que praticam a iniquidade, e hão de lançá-los na fornalha ardente. Mateus 13, do 41 ao 42. E sobre eles pronunciará a sentença: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 41. Vai falar o seguinte, no número 1037. Deus não predestina ninguém para o inferno.
Para ter semelhante destino, é preciso haver uma aversão, uma rejeição voluntária a Deus, que é o pecado mortal, e persistir nele até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas dos seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, que não quer que alguns venham a perder-se, mas que todos possam arrepender-se. Segundo Pedro 3,9. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Que é o cano romano, né? Então, que é um pouquinho sobre o que é o pecado mortal e nós devemos evitar todos os dias. E se cairmos no pecado mortal, buscarmos a confissão. O padre, sim, é um pecador, mas Deus, lá em João capítulo 20, deu essa autoridade para o padre ser esse ministro do Senhor. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes serão retidos. Então, não é questão do padre ser bonito, feio, gordo ou magro, certo ou errado. Deus deu essa autoridade para ele. Se ele não estiver obedecendo, ele também prestará contas para com Deus. No livro A Selva, fala que o inferno de um padre, né, que Deus o livre possa ir para o inferno, é pior do que o inferno dos demônios. O sofrimento dele é pior do que o dos demônios, porque ele tinha tão grande graça, ele tinha tão grande chance de ser um santo, de ser uma pessoa que leva os outros para o céu, mas ele escolheu o pecado. Então, rezemos pelos sacerdotes, rezemos pelos seminaristas, rezemos pelas nossas famílias, rezemos nesse dia pela nossa pátria, e que o Senhor nos livre de cair em algum pecado mortal, e se Deus o livre cairmos, vamos nos confessar o mais rápido possível, porque sempre é preciso confiar na infinita misericórdia de Deus. Deus nunca desiste de você, então nunca desista das pessoas que você ama. Seja ela pode ter caído 1000 vezes, mas ajude essa pessoa a levantar e seja uma presença da mão de Deus para ela sempre. Não seja uma mão acusadora, uma mão que esmaga, seja uma mão que levanta, uma mão de misericórdia. Amém.